E aí, galera do sétimo ano, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas só para relembrar, peguem o livro, peguem um marca-texto, uma caneta, um lápis pra gente fazer as marcações devidas no livro, tá? Que eu vou pedir. Lembrando que eu explico o conteúdo todo desse livro, que, por sinal, é bem pequenininho hoje, é só pra gente fazer uma pontuação sobre o que é monarquia, beleza? Sobre o surgimento das monarquias europeias, mas também para lembrar para os senhores que é importante, se você ainda não fez, voltar os vídeos anteriores e escrever o seu nome de que você assistiu a minha aula, tá? Coloca lá, sei lá, Carlos Eduardo, Daniel Macário, coloca lá o nome de vocês, certo? Nos comentários para contar que vocês estão assistindo minha aula, beleza? Isso é importante. Então, a gente vai começar na página 136. O que acontece? Vou contextualizar aqui para vocês entenderem. A gente vai sair da Idade Média, que é a ideia de um poder descentralizado, beleza? O que é um poder descentralizado? A gente tem o rei, lembra que eu já falei isso inúmeras vezes na sala? A gente tem o rei, mas ele não tem o domínio, ou seja, a galera vai ser leal, vai ser como é que eu vou falar pra vocês? Vai ser leal, vai gostar do rei, vai obedecer ao rei, mas quem vai literalmente traçar as metas, a questão política, econômica e social, são os senhores feudais. Lembra disso? Beleza. Só que o que acontece? A gente está falando agora do início da idade moderna. Nós vimos o renascimento cultural, as reformas protestantes. Então a gente está falando de uma outra vibe, de um outro tipo de pensamento. A gente está falando sobre um poder absoluto, tá? Quando eu fizer isso assim é porque é poder absoluto, que é o poder concentrado na mão de uma única pessoa, certo? E quem é essa pessoa? Aí a gente está falando do rei, da rainha, a gente está falando do imperador ou da imperatriz, certo? Porque é o querer dele, é o que ele quer, é a forma como ele vai propiciar, vai governar o reinado, o seu reino, tá? A sua localidade. E como que isso vai ser propício? Exatamente porque nós estamos falando sobre troca de favores, nós estamos falando sobre alianças que vão ser feitas exatamente com a burguesia. Lembra que a burguesia, ela vai ser aqui uma classe social ascendente. É uma classe social que ela não tem uma participação política, mas ela vai ter uma participação econômica. O que seria isso? Ela vai apoiar esses reis, né? Porque eles vão se fortalecer, eles vão ganhar mais poderes, eles vão ter um destaque regional, enfim, em seus países respectivos, para tirar um pouquinho daquele poder que a gente estudou na Idade Média relacionado só à igreja, entendeu? Então eles vão, por exemplo, eles vão contratar soldados, eles mesmos vão bancar os soldados, os reis e as rainhas, eles vão bancar o Estado, mas com a ajuda desses burgueses, tá? A gente vai ter uma ajuda financeira muito grande em relação a esses burgueses. Então, o que acontece? A gente vai marcar na página 136, o primeiro parágrafo. Sabemos que no feudalismo o poder era descentralizado. E aí, vocês marquem esse parágrafo todo e escrevam importante, tá? Escrevam importante. Beleza? Ok. Ainda na página 136, vocês vão marcar o segundo parágrafo que está assim: a burguesia começou então a apoiar os reis em troca de benefícios que facilitassem as atividades comerciais. Vocês vão marcar todo o parágrafo que eu estou fazendo menção e escrever favores, ok? Favores, beleza? Esses favores, essas ajudas comerciais, elas vão possibilitar, por exemplo, o investimento ou a investidura das cruzadas. Vários reis que vão ter esse poder econômico, eles vão participar das cruzadas, né? Aquelas cruzadas que eu falei lá para vocês, como uma forma de ter um domínio. Tanto que eu falo aqui, já adiantando do que eu vou falar da Inglaterra, o rei Ricardo, conhecido como Coração de Leão, beleza? Ele vai ficar muito fissurado nessa ideia de cruzadas, tranquilo? E aí também a gente vai marcar o parágrafo que começa assim, ó: com o poder político e econômico cada vez mais centralizado. Vocês podem marcar aí todo, certo? E escrevam importante também. O que acontece? Eu acabei de fazer menção que cada vez que o rei ele vai ser fortalecido, que ele vai
ter uma representatividade maior, a igreja ela vai acabar sendo submissa ao Estado, beleza? Mas é uma submissão que também a gente pode falar aqui, depois para vocês entenderem, que é uma troca de favores que vai acontecer. Porque a sociedade ela ainda vai ser uma sociedade dividida, desigual. A gente vai ter o clero, a gente vai ter a nobreza e a população. E aí vai possibilitar lá na frente as revoltas que vão acontecer mais pontualmente, ok? Como é que a gente vai entender agora a formação dessas dinastias, ou melhor, desses poderes centralizados? A gente começa com a Península Ibérica. Para quem não sabe, Península Ibérica, depois eu coloco o mapinha aqui, a gente está falando sobre alguns países importantes, como por exemplo Portugal e Espanha, tá? Eles vão formar a Península Ibérica. O que acontece? Só de uma maneira geral para vocês entenderem. Esses dois países eles vão passar por momentos de conflitos, de guerras, na verdade. Eles vão fazer a retomada dos seus territórios, a península, certo? Eles vão expulsar os árabes, os muçulmanos dessas localidades e retomar o seu poder. E vão ascender socialmente. Então, a Espanha vai formar o seu território com uma dinastia forte. Portugal também vai formar a sua dinastia, que é a de Avis, que tem até um nome chamado Revolução de Avis, certo? Por meio da expulsão desses estrangeiros, vamos dizer assim, beleza? Então, olha só, a gente tem na página 137, até tem 3 mapinhas aí, olha só, Reconquista da Península Ibérica. Temos o século XI, tá vendo aí o mapinha? No século XII também temos outro mapa que já está dando outra delimitação em relação ao território que vai ser repartido, melhor, reconquistado. E o terceiro mapa, que é do século XV, certo? Aí a gente já pode ver aí, ó, Portugal, Castelo, Aragão, Navarra e Granada, que são basicamente hoje o que forma Portugal e Espanha, tá bom? Vamos lá embaixo, a gente vai marcar o primeiro parágrafo que começa. No século XI, o rei do reino de Leão e Castela doou ao conde Henrique de Borgonha. Vocês vão marcar esse parágrafo todo e escrever importante, ok? Escrevam aí importante. Olha só, a gente vai ter o rei chamado Afonso Henriques. Ele que vai começar o conflito contra os árabes muçulmanos que eu fiz referência. Esse conflito ela vai dar uma nova roupagem do que a gente chama hoje de Portugal, beleza? Esse Afonso Henriques ele vai se tornar o primeiro rei de Portugal, assim, libertado depois da influência árabe aí. Vocês vão marcar esse parágrafo e escrever importante, ok? Beleza? Ótimo. A gente tem na página 138, vamos para a página 138, a formação da Espanha. A formação da Espanha, como eu disse, é bem semelhante de Portugal, só que a gente vai ter a formação dos reinos de Aragão e Castela. E essa família, ou melhor, essa dinastia, ela vai se tornar forte? Vai, porque ela vai ter uma influência até do que nós vimos na última aula sobre a Reforma Protestante, sobre o casamento de Catarina de Aragão, que é dessa dinastia aqui que eu estou fazendo referência, Aragão e Castela, tá bom? Então, ela é importante para a Europa como surgimento de uma monarquia centralizada, fortalecida. Vocês vão marcar o primeiro parágrafo e escrever assim, ó, se liga. Essa dinastia Catarina de Aragão, Aragão e Castela, ela vai ser conhecida por ter enlaces matrimoniais, né? Eles vão ser conhecidos como os reis católicos. Então, a linhagem, ela é muito fervorosa, né? Tipo assim, a galera vai ser muito católica, mas também muito atuante na questão política. Tudo bem? Beleza? A gente vai lá para baixo, na página 138. Vocês vão marcar o primeiro parágrafo que está assim, a centralização francesa, né? O surgimento. Marca o primeiro parágrafo, ok? E a gente está falando do rei Felipe Augusto, tá? Os reis, normalmente os reis da França, eles vão ser conhecidos como autoritários, algumas exceções. Mas aqui a gente está falando do rei Augusto, que a forma que ele vai encontrar
implementar o seu reinado de uma forma gradual, de uma forma fortificada, é pagando salário para os seus soldados. Então, ele vai começar a fortificar pela área militar, tá bom? Vocês marquem o primeiro parágrafo aí, tudo bem? Podem escrever fortalecimento militar. Fortalecimento militar, ok? Beleza. O que acontece? A França, ela vai ter um destaque aqui porque ela vai vencer a Guerra dos 100 Anos. Então, querendo ou não, a gente tem, como eu acabei de falar, uma ascensão militar, porque os soldados, querendo ou não, eles vão ser motivados. A gente tem o pagamento de tributos, né? A grande parte da sociedade, como os camponeses, enfim, comerciantes, pagam tributos ao rei. Então, teoricamente, ele reverte isso para o seu reinado. Então, a França do século XV até mais ou menos antes da Revolução Francesa é uma França que ela tem um domínio político muito e econômico muito atuante. Logo depois da Guerra dos 100 Anos, tá? Ele vai ser um estado bem fortalecido, graças ao início aí do rei Felipe Augusto, tudo bem? E aí a gente vai para baixo, ainda que é o último parágrafo, que é a centralização inglesa. Tem assim, no caso da Inglaterra, no século XII, vocês vão marcar e escrever início, certo? O rei que vai começar o processo de unificação territorial, ou seja, ele vai unir a Inglaterra novamente, daquele poder descentralizado, é o rei Henrique II, tá? Ele começa esse processo de unificação todinho aí. Logo após Henrique II fazer um excelente trabalho nessa unificação dos reinos ingleses, a gente tem o que eu falei para vocês, que é o Ricardo, conhecido como Coração de Leão. Só que Ricardo ele vai ficar muito mais vidrado na ideia das guerras, principalmente as cruzadas. E aí, querendo ou não, a gente tem uma perda, como que eu vou falar para vocês? Uma perda significativa econômica. E aí nós temos, por exemplo, o surgimento de outras rainhas, né? A Rainha Elizabeth, a Rainha Vitória posteriormente lá na frente, que vão ser rainhas consideradas de punho forte, né? De domínio forte. Isso vai ser importante, sim, porque, querendo ou não, a Inglaterra ela vai ascender economicamente falando, ela vai se destacar na questão também das grandes navegações, que é o que nós vamos estudar ao longo desse ano, tá? 3 países se destacam desses aqui que eu já falei. Portugal, Espanha e Inglaterra. São 3 países que, por terem uma dinastia forte, um fortalecimento monárquico, eles vão começar aí nas grandes navegações. Tudo bem? Beleza? Ok. E é isso. Eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente continua com as atividades. Beleza?